Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui nessa noite para mais uma vez prestarmos um culto ao nosso Deus, ao nosso grande Deus, para que a sua misericórdia e a sua graça sejam louvadas nessa noite com os cânticos que serão entoados pela equipe de louvor, e para que você possa também aí louvar a sua casa. Afinal de contas, nós estamos aqui reunidos em espírito e em verdade. Eu queria, nesse momento, fazer aqui uma consideração à família da nossa irmã Fatinha, que nesse dia perdeu a sua mãe, a nossa irmã Laurentina, irmã miúda, na intimidade. Que Deus possa estar confortando aí toda a família, todos os entes queridos da irmã miúda. E temos a certeza que ela está agora nos braços do Pai, lugar onde dentro em breve a encontraremos também. Então que Deus possa confortar a sua família, a irmã Fatinha, que Deus possa abençoá-los e dar força e discernimento para poder passar por esse momento de perda, de tristeza, mas ao mesmo tempo alegria, sabedores de que a nossa irmã agora está num lugar muito legal. Eu queria também pedir aos irmãos que continuassem orando pela vida da nossa irmã Neném, Continuem orando por ela, ela carece das nossas orações. Ela tem sido muito bem cuidada, graças a Deus, por pessoas que têm se disponibilizado aí a estar com a nossa irmã. Então que Deus possa também continuar abençoando a nossa irmã Neném e que também possa derramar graça e bênção sobre aqueles que têm cuidado da nossa irmã. Também a todos os enfermos da nossa casa, da casa do Senhor, que Deus possa estar visitando e consolando nesse momento por meio do seu Santo Espírito. Nós possamos hoje louvar o nome do Senhor, porque Ele é grande, porque Ele é soberano, porque Ele é fiel e é digno de honra, glória e todo louvor. Fique conosco e escute também a mensagem do nosso Senhor para essa noite. Quais são os propósitos de Deus com esse tempo que nós estamos vivendo? Qual o propósito de Deus com o Covid-19? E quais as lições que a gente pode tirar desse tempo? Fique conosco e seja abençoado pela palavra do Senhor nessa noite. Que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em espírito e quero convidar a igreja a ir em suas casas para cantarmos um hino que nos fala sobre segurança. O número é 375. Vamos cantar com o coração, com a alma. So
Aleluias. Glórias ao nosso Deus. Esse hino é maravilhoso. E eu creio que todo crente em Jesus Cristo, todo salvo, deve sentir um prazer imenso em cantar este hino, em pronunciar essas palavras, porque é a mais pura verdade. Ser salvo em Jesus Cristo, além de ser um privilégio, é algo tremendo. Ele nos traz conforto, Ele nos traz alegria, Ele nos traz paz. E o meu anseio é que todos vocês que estão em casa nos assistindo possam se unir a nós em uma só fé e possam louvar e adorar o nosso Deus, o nosso grande Deus, como bem disse o pastor, porque o nosso Deus é grande, é poderoso e só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E continuando este culto, porque esse é o nosso intuito aqui nessa noite, nós estamos aqui reunidos para levar a todos vocês que estão em casa, incentivar, na verdade, você a não ficar em casa apenas passando o tempo, mas tirar um momento deste dia domingo, para fazer uma adoração ao Senhor. E eu convido para a gente cantar a música "A Ele a Glória". Vamos cantar com o coração, de toda a alma. Talvez você que não saiba cantar, ou talvez você que nunca entrou na igreja. Essas músicas são conhecidas, né? Aí pela mídia. Então eu creio que muitos conhecem. Mas se porventura você nunca entrou numa igreja, ou você nunca teve a curiosidade de ouvir um louvor, uma música que fala da grandeza de Deus, neste momento preste bastante atenção nessas letras. E se você não souber cantar, cante com o coração. Reflita e adore ao Senhor, repetindo essas palavras, porque Ele é digno de toda honra e de toda adoração. E é para isso que nós estamos aqui, neste mundo ainda, para louvar, para adorar, para amar pessoas. E neste momento que você possa fazer um bom uso da sua voz, louvando e adorando o nosso Deus. Todas as coisas
10, versículo 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também me convém juntar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Se você, de acordo com a palavra de Deus escrito, o nosso Deus, que é um bom pastor, e é o meu pastor, Ele tem ovelhas que não estão na busca. Quem sabe você é um desses, que saiu do aprisco, que está por aí andando, fazendo coisas, quem sabe está até se sentindo bem, está comendo, bebendo. Talvez você é um desses que tem o seu salário garantido no final do mês, né? Então está tudo tranquilo, mas está te faltando algo. Voltar para a aprisco. Sabe que, se esse é o seu caso, pode ser que o nosso bom pastor esteja indo ao seu encontro neste momento, te encontrar e te trazer de volta. Não vire as costas para Ele, porque o nosso Deus, Ele é bom, Ele é muito bom. Ele tem feito grandes coisas por nós e por você também. Então não recuse, ouça a voz. A palavra de Deus diz que os que são dele, ouvem a voz dele e reconhecem. Então quando você ouvir a voz desse bom pastor, não endureça o seu coração. Lembra que ele foi capaz de entregar o seu próprio filho por amor a mim e a você? Então, volte para Jesus. Antes de a gente cantar o Ousado Amor, eu queria pedir o nosso pastor para dirigir uma palavra de oração. Em favor das muitas pessoas que estão desgarradas da aprisco, pastor. Eu senti no coração de orar por essas pessoas. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Graças nós te damos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pela sua soberania, pela sua tão grande misericórdia, pela sua graça que nos alcançou e nos libertou, ó Pai, do jugo de escravidão do pecado, nos trouxe, ó Pai, o seu aprisco de graça e de amor. E nós, Pai, clamamos por aqueles que estão perdidos, desorientados, afastados, desgarrados, ó Pai, do seu rebanho. Que o Senhor possa, Deus querido, por meio do seu Santo Espírito nessa noite, trazê-los de volta. Que eles possam, Deus querido, sentir no coração o desejo, ó Pai, de olhar mais uma vez para o Senhor, assim como o primeiro amor, para que eles possam, Deus querido, sentir mais uma vez o seu toque, a sua graça, a sua mão, que jamais nos desamparou. Deus querido, seja com a tua igreja reunida, ó Pai, pelos quatro cantos, ó Pai, dessa terra. Seja com o teu povo, Deus. Não permita que o seu povo venha desanimar, mas fortaleça, Pai querido, a fé do teu povo a cada dia. Que eles possam permanecer confiantes no Senhor, sabedores de que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Nós louvamos o teu santo nome, te adoramos, em nome de Jesus. Ousado amor. Antes de falar
mas essa música, eu já falei isso em outras oportunidades, e eu, como eu disse, sempre gosto para falar de novo. Essa música retrata a minha vida, e eu fico muito feliz de saber que o meu Deus não desiste de mim, não desiste. Ele é um bom pastor. Eu acabei de me lembrar agora que eu canto com as crianças lá na Cidade Jardim, cantei com elas uma vez, uma musiquinha que diz assim: Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Vamos lá, gente. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é muito bom. Ele vai lá para amassar o pecado. Não é a gente que vai por vontade própria encontrá-lo. A palavra de Deus diz que é Ele que nos encontra, Ele que nos busca, Ele que nos traz de volta para o aprisco, porque Ele é um Deus bom. Hoje minha filha me perguntou em casa, mãe, por quê? Eu estava ensaiando essa música e ela me perguntou, mãe, o que quer dizer isso? Deixa os 99. Eu falei, aí eu contei para ela a história que está na Bíblia. Aliás, eu falei a respeito do que está na Bíblia, não é uma história. E eu disse para ela, porque o nosso Deus é assim, Ele é um Deus bom e Ele é um bom pastor. E quando uma ovelha se desgarra, como foi o caso da mamãe, falei com ela, Ele vai lá, nos pega pela mão e às vezes até nos traz no colo, porque muitas vezes nós estamos tão destruídos pelas coisas do mundo. Como eu disse agora há pouco, talvez não seja o seu caso, talvez você está bem, está aí vivendo, cantando, dançando, bebendo, está feliz da vida, mas quando você volta para casa, fica aquele vazio no seu coração. Mas tem outras pessoas que estão realmente levando uma surra da vida, dia após dia, e não percebeu que tem um Deus, um pastor amável, que quer pegar no colo, quer enxugar suas lágrimas, curar suas feridas. Esse Deus é um Deus que cura, que liberta. E a minha oração nessa noite é que você possa olhar para esse pastor e possa segurar na mão dele, deixar ele te pegar no colo se for o caso, te trazer para o aprisco, te passar remédio nas feridas, enxugar suas lágrimas, te fazer um novo homem, uma nova mulher. E que muito em breve você possa cantar como eu cantei: vivo feliz, pois sou de Jesus. Neste momento nós vamos cantar um outro louvor que fala das promessas de Deus para a nossa vida. As promessas de Deus, elas se renovam a cada dia. Nunca nenhuma de suas promessas ficaram pelo meio do caminho. Quando Deus prometeu ao povo que ia tirá-los do cativeiro, ia nos levar para uma terra abençoada, demorou 40 anos, né, pastor? Mas um dia chegou. E Ele nos promete, tem grandes promessas na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que chama Ele pelo nome, se humilhar, se arrepender de seus pecados, Ele vai fazer grandes coisas. Ele vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados, vai nos abençoar. E você talvez esteja pensando assim: estou orando por algo já tem tempo e não acontece. Eu te convido a fazer uma reflexão. Ver se de repente está precisando de você chegar para Ele para pedir com o coração mais aquebrantado, com mais humilde, com mais humildade. Quem sabe se arrepender, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias, até sem querer, a gente peca, porque pecado é deixar de amar. Aquele dia que você deu uma palavra torta para sua esposa ou para o seu esposo, aquele dia que você tratou mal ou fez mau juízo de um irmão seu, é pecado.
que eu oro pela conversão do meu esposo. Sonho em ver ele ao meu lado, caminhando para a casa do Senhor, e fazendo o papel de sacerdote e a dele na minha casa. E aí eu fiquei pensando, será que eu já estou preparada para fazer bom uso disso? E aí eu queria chamar você para fazer essa reflexão nessa noite. Cante esse louvor comigo e guarde no seu coração que as promessas de Deus, eles sempre vai cumpri-las. Inclusive de que um dia vai voltar para buscar a sua igreja, que é eu e você. Faça da sua casa um altar de adoração ao Senhor. Deus de aliança. Seus permanecem em mim.
teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado para todo sempre. Senhor, nós sabemos que só o Senhor é Deus. E nós queremos neste momento, Pai, nos render a Ti, nos prostrar, Senhor Deus, diante de Ti, colocando, Senhor Deus, nossa vida no Teu altar. Queremos, Senhor Deus, entregar, Senhor Deus, todos os nossos planos, ó Pai, em Tuas mãos. Na certeza, Senhor, de que o Senhor governa nossas vidas, de que o Senhor é o nosso Rei da glória. Toda a terra, Senhor Deus, está debaixo da Tua mão, do Teu forte nome. Nada foge ao Teu controle, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por nos dar essa segurança, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque nós temos, ó Pai, esse livre acesso a Ti. Obrigada, Senhor Deus, porque nós podemos chegar ao Senhor, nos colocar, Senhor Deus, na Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor enviou o Teu Filho para morrer em nosso lugar. E naquele dia, Senhor Deus, o véu foi rasgado, e por isso nós temos acesso ao Senhor. Por isso nós podemos, Senhor Deus, chegar na Tua presença. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu infinito amor. Nós sabemos, ó Deus, que naquele dia, a partir daquele momento, o Senhor nos deu um título tão grandioso, que é de filhos Teus. E quem é filho, Senhor, não fica cansado. Quem é filho, Senhor, pode entrar no quarto, ajoelhar na Tua presença, falar com o Senhor com o coração aberto, assim como a gente fala com o nosso Pai terreno. A gente pode colocar nossas petições, sabendo que o Senhor nos ouve, e que no momento certo o Senhor vai nos ouvir, vai nos atender, porque ouvir o Senhor já está nos ouvindo. O Senhor contempla-nos a todo instante. Por isso mesmo nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor não olhe, ó Pai, para nossas fraquezas. Não olhe, Senhor Deus, para a nossa situação de miseráveis, ó Pai. Mas nos acolhe, Senhor. Nos acolhe, Senhor Deus. Perdoa nossas falhas. Nos ajuda a enxergar em que precisamos melhorar, Senhor. Para poder, de fato, Pai Santo, cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Que é amar, Senhor Deus, a Ti em primeiro lugar, amar nosso próximo como a nós mesmos. Anunciar o Teu Evangelho, Senhor Deus, com as nossas vidas, Senhor. Que nós não sejamos, Senhor Deus, crentes, ó Pai, apenas de teorias. Crentes, ó Pai, que apenas têm conhecimento da palavra, mas não a praticam. Senhor, nós queremos, ó Pai, ser crentes, ó Pai, praticantes da Tua palavra. Crentes, ó Pai, que vivem o Teu Evangelho, Senhor. Que as pessoas, ó Pai, dessa cidade possam olhar para os crentes da Igreja Batista, Pai, e ver a Tua luz brilhar, Senhor. Possam querer conhecer esse Deus que nós servimos, possam se render aos Teus pés, e que o dia que o Senhor voltar nós possamos estar todos satisfeitos esperando pelo Senhor. Que o nosso coração possa arder pelas almas, ó Pai, que estão sedentas, ó Pai. Neste momento, Senhor Deus, como diz a Tua palavra em João 11:52, nós possamos orar pelo país, mas não só pelo país, por todo mundo. Que nós possamos, ó Pai, não desistir daqueles, ó Pai, que deixaram o aprisco. Os nossos irmãos, Senhor Deus, que por qualquer fraqueza, Senhor Deus, estão desistindo, Senhor, e do Teu Evangelho. Que nós possamos não desistir deles. Que nós possamos continuar orando por eles, chorando por eles. Que o Senhor possa ouvir o nosso clamor. Que possa sarar a nossa terra, curar, Senhor. Em nome de Jesus. É que eu oro, agradecida, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, por tudo que o Senhor tem feito. Porque as Tuas obras são maravilhosas, os Teus feitos são maravilhosos. Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Nós agradecemos por isso. Agradecemos por esse momento que nós tivemos aqui, Senhor Deus, cantando louvores a Ti. Que o Senhor possa receber, Senhor Deus, o louvor da Tua igreja, não apenas o nosso,
nosso louvor. Nós sabemos que até o nosso louvor é imperfeito, como diz o pastor Iglesias, mas que o Senhor possa purificar, Senhor Deus, o nosso coração e até os nossos lábios, e que o nosso cântico possa chegar, Senhor Deus, até a Ti como aroma suave. Prepara, Senhor Deus, os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Cubra Teu servo com a Tua poderosa mão, derrama sobre ele Teu poder e a Tua unção, para que ele possa, Senhor Deus, transmitir não somente aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus, do nosso pastor Luciano. Queridos, vamos já abrir as nossas Bíblias no Salmo 103. Salmo 103 é o nosso texto para essa noite. Que Deus continue dirigindo a sua igreja, falando aqui aos nossos corações nessa noite. Salmo 103, vamos falar aqui, inicialmente vamos ler os versículos 13 a 19, tá? Salmo 103, versos 13 a 19. Quais são os propósitos de Deus com tudo isso que a gente está vivendo? Quais lições Ele quer deixar para nós? Eu já tenho falado aqui desde o início dessas transmissões, desde essa pandemia, de que Deus tem propósitos muito claros e Ele tem nos ensinado muitas coisas com tudo isso e também muitas lições. Eu quero nessa noite evidenciar algumas lições e que temos visto, conforme a palavra de Deus, que podemos considerar até mesmo como propósitos do Senhor. Então abra aí a sua Bíblia no Salmo 103, vamos ler inicialmente dos versos 13 a 19 e nós vamos trabalhar todo o Salmo, mas inicialmente vamos ler esses versículos, que diz assim: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo, e quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. O salmista Davi, num ato de adoração ao Senhor, um cântico de louvor, ele diz à sua própria alma: olha minha alma, eu quero te falar algumas verdades. E aí então ele recita esse cântico ao louvor pela graça de Deus e considera aqui algumas verdades a respeito da nossa vida, e é justamente sobre isso que a gente quer falar nessa noite. Nos últimos meses nós temos aí vivido algo muito incomum, algo novo, algo que nós não esperávamos, algo que mexeu com os nossos planos,
mexeu com as nossas expectativas, mexeu com os propósitos que tínhamos para todo esse ano e de alguma forma nos obrigou aí a mexer na nossa agenda, no nosso calendário. As nossas perspectivas tiveram que ser adiadas, muitos planos tiveram que ser cancelados e isso até de alguma forma abalou a fé de muita gente. Nós estamos aí em um período denominado quarentena, por causa de uma pandemia que tem assolado muitos países. Aglomerações públicas, aí, incluindo escolas, shoppings, cinemas, salões de beleza, entre outros diversos, tiveram que paralisar aí as suas atividades, tiveram que fechar, até mesmo os cultos tiveram que ser cancelados e adaptados para que continuássemos aí cultuando ao nome do Senhor. Os números apresentados hoje são grandes e por isso há aí, mundo afora, pessoas sendo orientadas para que permaneçam em casa, para que saiam se absolutamente for necessário. Com isso é notório, queridos, que Deus tem propósitos muito claros, entre eles lições e aprendizados que Ele quer de fato deixar para esse tempo. Ele quer nos ensinar coisas que ficarão marcadas em nossas vidas e, sendo assim, o que isso tem a ver conosco? Nós, como cristãos, na condição de cristãos, como devemos responder a tal crise? Eu te respondo com fé e não com medo. Nós devemos olhar para o centro do problema, para o olho do furacão e perguntar para o Senhor: Senhor, o que queres me ensinar com tudo isso? Quais lições o Senhor quer deixar para mim? O que o Senhor quer mudar em mim, na minha condição, no meu comportamento, no meu caráter, especialmente cristão? Como o Senhor quer me mudar? Então, nesse sentido, nós vamos apresentar alguns dos possíveis propósitos de Deus com tudo isso, diante dessa crise mundial, global que nós estamos vivendo, e com eles trazer lições que todos nós precisamos aprender ou reaprender a respeito da vontade de Deus para esse tempo e para a nossa vida. A primeira delas é a respeito da fragilidade humana, a necessidade de nós entendermos a respeito da fragilidade humana. Eu quero voltar aqui, especialmente nos versos 14 e 15, onde nos diz que Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que nós somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva, floresce como a flor do campo, mas quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Gênesis 2, versículo 7, nos fala que Deus formou o homem do pó da terra. E no capítulo 3, no verso 19, nos fala que porque nós somos pó, ao pó nós tornaremos. E essa crise global está nos ensinando, queridos, que nós somos frágeis, está nos trazendo à tona a respeito da fragilidade humana, que nós somos limitados, que nós somos vulneráveis como seres humanos. O Salmos 90, ali no versos 5 e 6, nos fala que tu os arrastas como uma torrente ou por uma correnteza. Eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Diante dessa pandemia nós temos visto inúmeras práticas, até boas práticas, pessoas tentando fazer o seu melhor para evitar a proliferação desse vírus, tomando todos os cuidados necessários, alguns mais, outros menos, alguns até de maneira exagerada, outros nem tanto. E na maioria das vezes as pessoas se acham confiantes demais quanto ao resultado das suas próprias ações, quanto ao eventual sucesso de suas práticas, confiantes demais quanto à capacidade de conter tudo isso, quanto ao seu ideal de parar tudo isso. E aí nós vemos muitas vezes pessoas se vangloriando por causa da descoberta de determinados medicamentos, mas muitas vezes, mesmo diante desse avanço satisfatório que a ciência, que é necessária de fato, tem alcançado, toda essa crise deixou algo muito claro para nós: nós somos frágeis e somos vulneráveis. O problema do homem é a sua arrogância,
mas que quando se depara com uma situação semelhante a essa, é colocada no seu devido lugar. Como disse, a ciência necessária tem alcançado algo significativo, mas a arrogância do homem muitas vezes atrapalha os propósitos de Deus para todos nós. Nós podemos perceber isso a respeito da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade, limitação, porque imagine só um vírus ou algo ainda mais poderoso, ainda mais agressivo, ainda mais contagioso que o coronavírus, com o poder de proliferação ainda maior e também considerado como uma grande ameaça para os seres humanos. Será que nós, como seres humanos, teríamos capacidade para contê-lo, para pará-lo ou para prevenir a extinção da raça humana? A resposta é claramente não. Em nosso cotidiano, em nossas conquistas diárias, é muito fácil nós esquecermos quem nós realmente somos. Criados do pó, da poeira, nos esquecemos da nossa finitude, da nossa fragilidade, mas essas crises nos mostram ainda mais nitidamente quem realmente somos. Tiago, capítulo 4, versículo 14, nos fala: no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, o que é a vossa vida. Somos como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. E como nós podemos compreender essa lição sobre a nossa finitude? Como nós podemos aprender essa lição sobre a nossa fragilidade? Basta aí nos remetermos ao Salmo 90, lá no versículo 10, um salmo muito conhecido, onde no versículo 10 nos diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor a 80, mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente, nós voamos. O verso 12 então nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira, ou para que alcancemos um coração sábio. Podemos compreender a nossa fragilidade, talvez lembrando que aqui tudo é muito breve, que aqui tudo é passageiro, que nós não devemos considerar a nossa vida aqui como algo eterno, que nós não devemos considerar a nossa vida aqui como uma garantia. Em segundo lugar, nós vamos aprender, diante dessas dificuldades que temos passado com esse tempo, a nossa igualdade em meio às crises. Nós, seres humanos, somos todos iguais diante das circunstâncias, das crises humanas, dos problemas, dos vendavais, mas podemos compreender também a nossa diferença diante de Deus. Quero voltar aqui no versículo 13 do Salmo 103, que nos diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Verso 14: pois Ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Então, diante das dificuldades, nós somos todos pó, temos todos o mesmo valor. E o verso 17 e 18 nos fala: mas o amor do Senhor, e agora diante do Senhor, nós somos considerados de uma maneira distinta, mas o amor do Senhor para com os que o temem permanece para todo o sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. Então, em primeiro lugar, em meio à crise, nós somos todos iguais. Nós somos pó, somos frágeis, incapazes, ficamos em dúvidas, desorientados. Mas em segundo lugar, diante de Deus, somos diferentes, e aqui nós encontramos dois grupos muito distintos: aqueles que temem a Deus, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que guardam as suas promessas, os seus preceitos, e aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não temem, aqueles que não consideram a sua palavra, aqueles que não acreditam nele. Nós podemos ter uma ideia muito clara disso quando nós vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23. E aqui nós vamos ver a respeito de um fato muito conhecido que se tornou histórico, que é a crucificação de Jesus Cristo. Quando lá no verso 39 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas nós lemos: então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas outro, repreendendo-o, disse:
Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aos olhos da multidão, os dois ladrões eram iguais, mas aos olhos de Deus e diante da reação que eles tiveram, eles eram diferentes. Tornamos-nos então iguais ou diferentes diante da resposta que damos, ou melhor, diante da reação que temos diante de Deus em meio às crises da nossa vida. Esse vírus não respeita raça, não respeita nacionalidade, não respeita fronteira, não respeita estado social, não respeita cor, nosso idioma, nossa cultura. Nada disso é levado em consideração aos olhos dessa doença. Como eu li em um artigo esses dias, não é um vírus chinês, mas é o nosso vírus. Se tornou o nosso vírus e está espalhado por diversos países, atingiu milhares de pessoas. Portanto, em nosso sofrimento, em nossa dor, em nossas dificuldades, em nossas limitações e fragilidades, em meio às crises, nós somos todos completamente iguais, frágeis e sem resposta. Todavia, como o ladrão da cruz reconheceu aí o seu poder, o poder do Filho de Deus, que tinha poder para livrar da morte eterna e conceder vida eterna, não mais essa vida aqui passageira, terrena, limitada, mas agora uma vida nos céus, uma promessa de delícias, de paraíso. Hoje o mesmo Cristo pode te conceder essa vida a partir da sua reação para com Ele, uma reação de aceitação, de recebimento, uma reação de amor para com Ele, de entendimento de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede, que você pensa, do que você possa desejar, justamente porque você o obedece, segue os seus preceitos, especialmente em primeiro lugar porque Ele te ama. Eu não estou dizendo, queridos, que nós estamos imunes às doenças, mas eu estou dizendo que Ele nos livra em meio às doenças, Ele nos livra em meio às dificuldades, nos livra em meio à pandemia. E se nós morrermos, nós iremos para o céu, nós iremos para o paraíso, um lugar de delícias. Aos olhos do vírus, aos olhos dessa pandemia, nós somos todos iguais, mas aos olhos de Deus nós somos diferentes. Os que temem e os que não temem ao Senhor, os que creem em Jesus Cristo e os que não creem em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí em Malaquias capítulo 3, para você ver aqui o que eu estou falando, onde essa diferenciação ela é muito clara. Malaquias capítulo 3, verso 13 nos fala: as vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais: o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Pois agora consideramos felizes os orgulhosos. Os que cometem maldades prosperam, eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E diante dele se escreveu um memorial para os que temiam o Senhor, para os que honravam o seu nome. E naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Minha propriedade exclusiva, terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Diante das crises somos todos iguais, mas diante de Deus, a sua reação é valorosa diante do Senhor, a sua obediência, o seu amor, a sua devoção, a sua piedade. Em terceiro lugar, nós vamos aprender uma outra lição que Deus quer nos ensinar diante dos seus propósitos, que é justamente mostrar a sua soberania
o seu poder e nos mostrar que Ele está no controle. Olha o que nos diz os versos 6 e 7 e os versos 16 e 19, e aqui Ele vai nos ensinar que nós não estamos no controle da situação, mas que o controle do nosso Deus é eterno e soberano. Versículo 6 nos diz: o Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés, ou seja, manifestou os seus planos, os seus propósitos a Moisés, e os seus feitos, as suas maravilhas aos filhos de Israel. Ele planejou e ele executou, porque ele estava no controle. O verso 16 nos diz: quando o vento passa, desaparece, ninguém sabe para onde foi. A respeito do controle do homem, o homem não está no controle da situação. E o verso 19 nos diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Ele é rei, ele é majestoso, e ele está no domínio de todas as coisas. Todos nós queremos e gostamos de estar no controle das coisas, e nós muitas vezes brincamos com a nossa vida, de sermos aí os nossos próprios donos, os donos do nosso destino, os donos do nosso futuro. Brincamos de ser mestre da nossa vida, da nossa própria sorte. É verdade que com o passar do tempo nós alcançamos condições para muitas vezes controlar coisas em nossa vida, até mesmo coisas muito significantes. A tecnologia nos auxiliou, a ciência nos auxiliou para que nós de alguma forma pudéssemos controlar partes significantes da nossa vida. Mas olha o que Jó, capítulo 38, verso 4 e 5 nos diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento, ou conta-me se você tem inteligência suficiente para isso. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem mediu com o cordel? Talvez, queridos, essa capacidade, essa sensação que nós temos, e isso é do ser humano, de poder controlar todas as coisas, ou de querer estar sempre no controle das coisas, de querer manipular tudo aquilo que está ao nosso redor. Talvez tudo isso seja apenas uma ilusão ou um drama que o coronavírus desvendou. Talvez trouxe à tona a verdade por trás da realidade de que nós não somos donos da nossa história, não controlamos os propósitos e os nossos planos, não somos semideuses e que realmente nunca tivemos absolutamente no controle das nossas vidas. O que temos visto hoje é uma verdadeira confusão de ideias, de pensamentos, doutores, cientistas, pessoas aí, cada um com a sua ideia, com o seu pensamento, dando palpites, muitas vezes com fundamento, outros com fundamentos, mas que temos visto aqui autoridades de todas as áreas, estudiosos, no intuito de tentar conter tudo isso, fecham escolas, fecham comércio, reabrem escolas, reabrem comércios. E aí eu te pergunto, as autoridades governamentais, as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde estão no controle da situação ou não? E nós estamos no controle da situação? Muitas vezes estamos aí armados com os nossos sprays de álcool, ou com álcool gel, ou com luvas, ou com máscaras, tentando conter a proliferação de tudo isso. Não há nada errado em fazermos isso, muito pelo contrário, mas eu te pergunto, nós estamos no controle da situação? Eu acho difícil. Por mais que, como disse, vemos as coisas progredirem, as coisas melhorarem, e eu, numa percepção que tenho, acredito que em breve estaremos aí todos voltando à vida ao normal, mas é necessário nesse momento que nós venhamos a nos apegar à palavra de Deus, especialmente a um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 46:10, que nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos encher o nosso coração, queridos, com a verdade bíblica de que Deus é soberano, de que Ele está no controle do universo, de que Ele está no controle da nossa vida. Nós não podemos administrar determinadas situações da nossa vida e muitas vezes por isso nós ficamos aí ansiosos, aflitos, até angustiados,
se nós entendermos que Deus é quem está no controle, que Deus é quem está no controle, com as rédeas das nossas vidas em suas mãos, nós podemos saber que Ele trabalha por nós e não contra nós. Em quarto lugar, eu quero falar com você a respeito do medo, do pânico e da fé. O que nós temos visto no decorrer desse tempo é um medo exagerado, um pânico excessivo. E eu fico me perguntando muitas vezes: Senhor, será que é falta de fé? Será que é falta de confiança no Senhor? Então, compreender a diferença entre medo e fé nos ajuda a passar pelas crises. Leia comigo o que diz nos versos 6 a 12 do Salmo 103. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará a sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Querido, só de saber que o nosso Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, não nos trata de acordo com a nossa condição, nem nos retribui segundo as nossas transgressões, mas que o seu amor para conosco é grande para com aqueles que o temem, é motivo suficiente para que eu não tenha medo desse momento, mas que eu tenha fé, confiança de que o Senhor está no controle da situação e que não é motivo para nós entrarmos em pânico, não é motivo para nós nos desesperarmos, porque Ele continua no controle. O Senhor é compassivo, misericordioso, Ele demora para irar-se, porque Ele é grande em amor, Ele não nos acusa perpetuamente, Ele conserva a sua ira para sempre. Como é lindo esse verso: o seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Uma senhora se aproximou de D.L. Moody, que foi um evangelista norte-americano, e disse a D.L. Moody que tinha encontrado uma promessa maravilhosa, porque ela estava passando por um momento de medo muito grande. E aí ela remete-se ao Salmo 56, verso 3, que diz: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. E aí D.L. Moody diz a essa senhora: olha, eu posso te apresentar uma promessa ainda maior, ainda mais grandiosa e melhor do que essa. E ele cita então Isaías capítulo 12, verso 2, que nos diz: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não terei medo, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Qual é a sua reação diante de uma crise e de um momento como esse que nós estamos vivendo? É fácil ser dominado pelo medo, não é? É fácil ver coronavírus em toda parte, no carro, na tela do celular, no computador, num contato físico, no ar que respiramos, esperando alguém para poder infectar. Mas talvez toda essa crise está nos desafiando a reagir de maneira diferente, com fé e não com medo. Não fé em algo superficial, não fé em algo vazio, não fé em promessas humanas, não fé em deidades que não existem, mas fé em Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. 1 João capítulo 4, verso 18 nos diz: no amor não há medo, muito pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, elimina o medo. Por quê? Porque o medo implica castigo, prisão, o medo nos enclausura. E aqui essa promessa de 1 João capítulo 4, verso 18 nos diz: porque quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E se nós confiamos no amor de Deus para conosco, não há motivos para desenvolver o medo em nosso coração. Certamente, somente Jesus está no controle dessa situação, somente Ele pode nos conduzir em meio a essa tempestade, por isso confie nele. Não tenha medo, mas tenha fé. Creia que Ele está cuidando de você,
e que Ele te chama para confiar, para esperar nele, para se sentir seguro nele. Não tenha medo, mas tenha fé. 1 João 2,17, na parte B, nos fala: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que confia no Senhor permanece para sempre. Amém? Em último lugar, os benefícios de Deus para conosco em meio à desesperança. Ele é a nossa esperança. Os versos 1 ao verso 5 nos fala o seguinte: ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que tua juventude se renova como a da águia. Como disse inicialmente, o salmista Davi fala a si mesmo, a pessoa integral, a sua alma, ao seu espírito, ao seu corpo, a sua mente, as suas vontades, de que era necessário que Deus fosse louvado por causa dos benefícios que Deus concede a cada um de nós. Em primeiro lugar, Ele nos perdoa as nossas iniquidades, Ele sara as nossas enfermidades, Ele cura a nossa alma, Ele resgata da cova a tua vida, Ele te concede nova vida, Ele restaura a sua vida espiritual, Ele te enche de amor e misericórdia e te supre de tanto bem que Ele rejuvenesce, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. Portanto, nós precisamos esperar em Deus, porque Ele é a nossa esperança. A questão mais importante não é que esperança você tem ao se deparar com essa crise. Não é essa a questão mais importante. Vamos em Deuteronômios, capítulo 32, lá no versículo 39. Veja agora que eu sou e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, eu firo e curo, e não há quem possa livrar-se da minha mão. Moisés aqui está desconstruindo a ideia de falsos deuses e que trazia uma falsa esperança, e dizendo que somente Deus tinha poder para curar, para livrar Israel, porque Ele é o Deus da morte e o Deus da vida. Portanto, a questão maior não é que esperança você tem ao se deparar com essa crise mundial, com o coronavírus, porque a verdade é que Jesus veio nos alertar a respeito de algo muito maior, algo muito mais danoso, muito mais perigoso, a presença de algo muito mais letal, de um vírus que já está espalhado nesse mundo e que destrói a nossa vida eterna. Um vírus que atingiu toda a raça humana, que atingiu o homem, a mulher, a criança. Um vírus que não termina só na morte física, mas um vírus que continua a afligir o corpo na morte eterna. A humanidade, de acordo com Jesus, vive um surto dessa pandemia, essa pandemia chamada pecado. Essa é a questão principal, essa é a maior questão. Portanto, a pergunta não é que esperança você tem a respeito dessa crise, mas é que esperança você tem a respeito desse vírus, o pecado. A história bíblica nos conta a história de um homem-deus, de um Deus-homem, Jesus Cristo, que veio a este mundo, que chegou nesse mundo já tomado pelo pecado, mas que veio justamente para restaurar todas as coisas, para mudar a minha história e a sua história, para que pudesse mudar então de forma significativa a nossa vida. Por isso João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viveu com pessoas doentes, sem vestir roupa de proteção química, sem máscara, sem luvas, mas respirando o mesmo ar que nós respiramos, comendo a mesma comida que nós comemos. Ele morreu isolado, excluído numa cruz, até mesmo longe do seu Pai, mas para nos dar a sua vida como um antídoto para esse vírus maldito que é o pecado. Portanto,
eu te convido a ler Romanos capítulo 5 comigo, para que você possa compreender o que Jesus Cristo fez por mim e por você. Romanos capítulo 5, no verso 12 nos fala: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí lá no verso 15, nós vamos ler mais a dádiva gratuita ou presente que Jesus trouxe para nós. Não é como o caso da transgressão, ou seja, por meio de um só homem a transgressão passou a todos os homens. Porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus, muito mais a vida de Jesus Cristo, muito mais a dádiva que Ele nos concede pela graça de um só homem, Jesus Cristo, que transbordou para muitos e nos concede vitória nele, nos concede vida eterna. Ele disse em João 11, 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A nossa esperança não está nas coisas materiais. A nossa esperança não está nas coisas construídas aqui nessa terra. A nossa esperança está nas coisas realizadas no céu. As coisas que já foram realizadas no céu. Isso sim deve ser a nossa esperança. Onde está a sua esperança? 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 nos diz: Cristo Jesus, a nossa esperança. Deposite, portanto, a sua fé nele e confie de que, diante de todos os propósitos de Deus com esse momento, Ele quer nos ensinar muitas coisas, e que você possa guardar essas lições no seu coração, para que você possa sair forte desse momento, para que você possa fortalecer a fé em meio a essa crise. Eu queria concluir com uma frase de Max Lucado, que nos diz: Deus usará o que quiser para mostrar a sua glória. Céus e estrelas, histórias e nações, pessoas e promessas. Ele reconhece que aqui nesse mundo nós teremos aflições, passaremos por problemas, angústias, que nós não estamos isentos de passarmos por essas dificuldades aqui, mas Ele reconhece que em meio a tudo isso Deus manifestará a sua glória. Jesus Cristo será revelado ao meu e ao seu coração. Portanto, confie no Senhor, porque tudo isso que estamos vivendo vai ser um dia tema principal para o seu testemunho, para que você possa glorificar o nome de Deus e para entender que Ele quis nos ensinar muitas coisas com tudo isso. Amém? Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração e que você possa usá-la para benefício da sua vida enquanto estivermos aqui, sabedores de que o que passamos aqui é breve, é passageiro. Logo, logo estaremos na glória e na eternidade com o nosso Pai. Vamos orar? Santo Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome pela sua palavra exposta agora, Deus. Santo Deus, que o Senhor possa aplicar essa palavra em cada coração, que o Senhor possa dar discernimento, ó Deus, a cada um por meio do Espírito Santo do Senhor, para compreender, ó Pai, esse momento, para discernir essa crise e para que nós possamos crescer espiritualmente, crescer como pessoas, crescer como cristãos. Deus Santo, nos ajuda a superar, a aumentar a nossa fé no Senhor, a viver confiados de que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro, para lhe pedir que o Senhor alcance a cada um, ó Pai, que terá acesso a essa transmissão, para que possa reconhecer, Deus, as suas limitações, as suas finitudes, para que possa compreender que é um pecador, uma vez que o pecado entrou no mundo e atingiu toda a raça humana, e que Jesus Cristo veio justamente para nos libertar, que Ele deu a sua vida como antídoto, ó Pai, como cura para o pecado da nossa alma. E quando nós reconhecemos a sua graça, a sua misericórdia, o seu tão grande amor, e obedecemos ao seu chamado, Deus, que nos alcança de maneira misericordiosa, nós nos sentimos curados pela mão e pelo poder de Cristo Jesus. Alcança, Pai, pessoas, centenas de pessoas, talvez milhares,
através dessa palavra. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, possa operar em cada coração e que almas possam ser convertidas ao Senhor. Que pessoas, Pai querido, possam voltar ao aprisco e possam ser reconciliadas com o Senhor nessa noite, através dessa mensagem. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, querido, você que nos acompanhou nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nos encontraremos em breve, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Tenha uma boa noite.